tão rico, como você está falando, tão diverso. Às vezes a gente fica falando só de produto da Amazônia, quando a gente vai para a Amazônia. E é um assunto corriqueiro até em casa, assim, porque eu e a Cris somos de Jabuticabal, a gente é da terra do amendoim. Amendoim, pois né? né? E o amendoim é um excelente alimento. E a cooperativa de Jabuticabal é grande exportadora de amendoim. E aí eu até estava com um grupo conversando sobre isso. Eu falei, e o brasileiro, quanto consome de amendoim? Ele falou, muito pouco. Né? O mundo consome amendoim e nós que estamos na terra do amendoim consumimos pouco amendoim. Isso é uma realidade. Goiaba também. Matão tem muita plantação de goiaba e muitas pessoas não consomem, né? E isso que você está falando, a jabuticaba, a amora, está no nosso quintal. Tá no nosso quintal. E a gente realmente não consome. Não aproveita. O brasileiro tem isso, né? A gente vai lá e compra o industrializado, ou a gente toma uma cápsula de alguma coisa. Mas a gente vai precisar voltar às nossas raízes, porque a nossa avó fazia isso. E a cápsula não tem a fibra, né? Que ela tá falando. E se bobear, se ela estiver viva, ela tem muito mais energia do que a gente, mais nova, né? Exato, é um pensamento. Tem muito mais vitalidade, né? Então, assim, a conta vai estar chegando já. E as pessoas, elas estão mais atentas, né? Elas estão se preocupando, eu estou percebendo, né? Que elas ficam querendo saber de exames, porque hoje também na internet tem muito esse assunto, né? Eu acho que a pandemia também trouxe muito isso. E o próprio vírus, o Covid, foi deletério para muitas pessoas. Sim. Depois veio a dengue, que acabou também mais um pouquinho, né? Com os cabelos das mulheradas, né? Teve muitas alterações. Essa própria inflamação que a gente comentou, né? Aumenta muito, né? Com esses casos. E as pessoas começam a ter dor para tudo quanto é lado. E aí elas não aguentam ficar muito tempo em medicação, né? E elas veem que realmente melhorando a alimentação, melhorando os hábitos, repondo, porque muitas das vezes não é a fibromialgia que a pessoa tem, é a falta de magnésio, é a vitamina D baixa, é a B12 baixa, né? É o ômega 3 que nunca tomou e não consome nada na alimentação, né? É o açúcar em excesso que é altamente inflamatório, né? Então tem muita coisa que pode estar em desequilíbrio e aí vai trazendo todo esse problema aí. E aí, para piorar, que eu sinto mais de problema, principalmente com as mulheres, é a questão da deficiência de serotonina hoje, né? As pessoas, elas não estão mais conseguindo produzir bem essa serotonina por conta do alto uso de anticoncepcionais. Então, o anticoncepcional acaba influenciando, né, na produção. Os antidepressivos, né, que acabam bagunçando. E aí, apesar que alguns é para ajudar até nessa serotonina, né, mas também eu vejo que antes delas chegarem ao antidepressivo, elas vêm muito em desequilíbrio com a alimentação por conta de serotonina, né? Por conta de desequilíbrio, não estar produzindo mais. E viciadas em açúcar, em doce. E aí não conseguem fazer dietas, não conseguem focar em nada. Fica só naquilo ali patinando, né? E aí celulite, lipedema, né? E aí vai agravando os problemas, né? E a gente vê muitos jovens assim, né? E o sono não funciona porque melatonina é dependente de serotonina para ser formada, né? E aí fica o dia inteiro na tela do celular, que inibe a produção também da serotonina. Então, assim, eu percebo que isso tá um problema. Um ciclo, né? É um ciclo. Eu acho que é uma das grandes problemas para ganho de peso e distúrbios alimentares, né? De anorexia, de bulimia, de uma ansiedade, compulsão, né? Compulsão alimentar, de uma ansiedade descontrolada. E a serotonina, a gente pode melhorar muito com a alimentação, com a nutrição. Isso que é legal, sabe? Com o natural, né? Principalmente jovens, né? Pessoas jovens, adolescentes, tem como melhorar muito, né? E comer, né? Alimentação de verdade, né? Repor, às vezes, o que está faltando, como eu falei, porque para a serotonina ser produzida pelo nosso corpo, não é do nada, né? Precisa de magnésio, precisa de vitaminas do complexo B, precisa de triptofano, então precisa comer alimentação de verdade, né? Não agora, é pegar o pacote de bolacha, né? Eu achei legal que você falou muito sobre contagem de caloria. Então, a gente vê agora, na questão de emagrecimento,
o uso de refrigerante zero açúcar. E a gente sabe que a gente pode ter problema aí com relação aos adoçantes, né? Contando caloria. Na sua opinião, qual que é o papel do suco? Dá para ajudar a ter mais nutrientes tomando suco? Ou, dependendo do paciente, sim, é melhor usar o refrigerante? Qual que é a sua opinião? Então, a maioria não consegue tomar suco, né? Porque a maioria está ali acima do peso, com uma gordura abdominal já maiorzinha, né? Então, assim, depende da fruta, né? Então, um suco de morango, por exemplo, ok, né? Um abacaxi, né? Agora, já vem com suco de uva, um suco de laranja, aí já complica, né? Porque foi utilizado várias frutas para fazer aquele copo de suco que você vai ingerir, né? E geralmente, se vem acompanhado com a comida, com arroz, com uma pizza, você já está comendo 2 ou 3 vezes mais carboidratos do que você poderia estar comendo naquela refeição. Então, não vai dar certo, vai ser pior, né? E a insulina vai ficar lá nas alturas, a glicemia da pico, então não é interessante. A melhor opção, né, é sempre tentar, no dia a dia, evitar o líquido junto com a refeição. Sabia que toda vez que a gente come e põe líquido junto, a gente dilui aquela comida, porque imediatamente que cai o alimento, o cérebro recebe um sinal para jogar o ácido clorídrico, para fazer a digestão. Colocou o líquido, você dilui aquele ácido clorídrico. E aí, o que acontece? Você acaba tendo que produzir mais ácido, por isso que começa a ter os refluxos, né? Começa a ter essa má digestão, quando começa a tomar muito líquido com a refeição. E qual que é o principal ingrediente para produzir o ácido clorídrico? O principal nutriente é o zinco. E zinco que é importante também para 300 funções metabólicas do nosso corpo. Então, se eu produzo muito ácido clorídrico, eu uso muito zinco. E aí, zinco vai faltar para o cabelo, que ele é importante, vai faltar para a acne. Por isso que muitos adolescentes começam a ter muita acne por falta de zinco, deficiências, porque toma um monte de líquido junto com a refeição. E isso é péssimo, péssimo, péssimo. E aí acaba interferindo. Então, o hábito de comer tomando líquido tem que no dia a dia ser cortado. Depois de 30 minutos, vai lá, toma um pouco de água. Se precisar, eu ainda sou da água com gás. Mas, Natália, tem sódio, faz mal. Tá, mas se for dentro de uma refeição que você não abusou no sódio, 1000 vezes um sódio do que um corante, do que um aromatizante, do que um corante super cancerígeno, né? Que a gente sabe que tem nos refrigerantes. Um adoçante péssimo, que é altamente cancerígeno também, né? Então, muito melhor uma água com gás. Pois é, quanta dica, né, gente? Você vê que eu tô quietinha? Eu também, tô quietinha, tô processando. Eu processando no meu HD está processando. Meu HD tá tentando marcar uma consulta. Que bom, que bom. E dentro dessa beleza metabólica, a gente tem o papel da água. A nutrição celular, né? É possível melhorar o metabolismo? Muito. Com a ingesta hídrica? Muito. Pode fazer qualquer dieta, se não tomar água, não vai funcionar bem essa dieta, né? Para tudo, né? Para a questão da digestão, para a questão de acelerar esse metabolismo, energia. A água traz energia. A gente vive sem alimento por uns dias, mas sem água não, né? Para a questão do rim, né? A gente precisa excretar, fazer com que essa gordura seja quebrada em ácidos graxos. E quem ajuda nessa excreção, né? Fezes. Para sair as fezes, precisa de água, né? Muitas vezes, as pessoas, elas têm intestino preso, Cris, porque elas não tomam água, né? E aí, por que acontece isso? O corpo, ele começa a ficar em desidratação, e isso é muito comum. Eu pergunto, toma água? Eu tomo um copo de água por dia, sabe? É bem comum isso. E aí o corpo entra em desidratação e ele começa a buscar água. Ele vai buscando água de onde tem. E aonde que ele começa, às vezes, a ser reidratado? De água das fezes, lá do intestino grosso. Então, se reidrata de água de fezes. E aí, por isso que às vezes tem mau cheiro. Por isso que às vezes tem mau hálito, né? E aí, na hora que vai evacuar, não consegue evacuar, endurecido, né? Porque falta água.
Olha quanto é importante a água para o nosso corpo. Então, assim, é importante para o tratamento estético. Vai fazer um tratamento de celulite. Para o lipedema, que vive sempre inchada, precisa de água. Né? Então, água é vida. Eu não tenho o hábito. Compre uma garrafa linda, né? Que agora é moda. Que agora é moda. Põe no seu celular que você vive com ele na mão para ele te avisar, né? Então, tem estratégias. E às vezes eu não consigo chegar no que eu preciso. Mas aí pode estar acrescentando um chá ou um suco. A gente falou do suco, né? Às vezes bater um suco com chá, a gente fazer um chá. Agora no verão eu gosto muito de passar para os pacientes. Então, um chá de dente de leão, né? Um cavalinha, que é riquíssimo em silício, que é muito legal para celulite, né? Então, faz infusão desse chá, né? Sempre uma colher de sopa para 200 ml de água, coloca a água para ferver, iniciou a fervura, coloca a planta, deixa abafadinha ali de 5 a 10 minutos, coa e pode estar utilizando durante o dia todo. Né? Então, pode bater com uma fatia de abacaxi, hortelã, fica uma delícia. Né? São chás bem suaves na questão do paladar, não são chás tão amargos. E vai ajudar muito na retenção de líquido, na celulite, no emagrecimento. O hibiscus também é legal, né? Já é mais azedinho para quem gostar, é legal. E ele é vermelho, né? Ele tem vários ativos ali também mais anti-inflamatório, bem interessante também, além de diurético. Realmente, você sabe, eu tinha a noção de que eu tomava bastante água, mas quando eu fui medir, eu vi que era pouco. Olha. E eu achava que não. Que tava bom. Que eu tava chegando, né? Mas a hora que você começa a medir, você vê que não. Sim. Né? E é difícil, sim. É difícil a gente Só bater. água, Muito água, difícil. água. É difícil. A maioria não consegue atingir, né? É. Mesmo quem gosta. Eu gosto de tomar água, mas... Mesmo assim, tem gente que não pessoas gosta. esquecem, Eu elas gosto, acham que não é importante. Ou acha que é suficiente, como eu achava, e não é, né? Eu não tinha essa noção. E até enxaqueca, sabia? Muitas pessoas têm dor de cabeça por falta de água. Tontura, né? O primeiro sinal, muitas das vezes, é enxaqueca, é a dor de cabeça. E as pessoas não se atentam, né? Agora, eu gostaria de falar um pouquinho, assim, quando a gente fala de tudo isso, de beleza metabólica, a gente entende que é esse ciclo, né? Que ele precisa se fechar para que tudo dê certo. E são várias coisas que precisam acontecer. Existe uma dificuldade da gente seguir esse conceito à risca, né? Principalmente a questão alimentar. É muito fácil a pessoa, quando ela agenda e ela segue, olha, você vai fazer a cada 30 dias esse procedimento. Mas a gente vê que o seguir um protocolo nutricional, que a pessoa já está sozinha, ela começa a burlar um pouco isso, né? Então, a gente vê muito a questão emocional, a gente fala muito disso eu aqui. acho que é um dos principais, né? Então, acho que para quem vai trabalhar com essa pegada de beleza metabólica, é muito importante essa visão do paciente com a questão emocional, para que ele consiga seguir essa visão toda, né? Eu daria uma dica, eu não trabalho com isso, mas na minha visão, o que funcionaria muito é começar devagar. Sim. Ter uma boa conversa com esse paciente, dizer como você gosta de fazer, principalmente quando a gente fala de atividade física. Não é, você tem que fazer musculação, você não pode comer isso, você não pode fazer... Ou cortar radicalmente, né? Ou cortar radicalmente. Tira ruim, tudo, né? todos os prazeres. Então, eu acho importante a gente passar para quem vai começar a trabalhar com isso, de ter uma visão um pouco mais acolhedora desse paciente, no sentido de emocionalmente ele estar preparado para isso, porque não é fácil. Não é fácil. O resultado é maravilhoso. Você vê, principalmente nos casos de lipedema, onde você consegue visualizar... A pessoa consegue virar a chavinha, né? Quando ela consegue virar essa chavinha, é algo espetacular mesmo. Que as pessoas chegam a duvidar. De falar verdade. assim, não foi não, você tá tomando hormônio. Ou você tá usando a canetinha. Ou você tá usando a canetinha e Sim. tal. Mas a gente sabe que a pessoa teve o seu mérito ali, porque não é fácil. Não é e fácil. os resultados, eles Muito vêm. legal. Então, a gente sabe que talvez montar um movimento, uma conexão dessa pessoa com isso, de ter mais uma pessoa, de falar, olha, vem você e uma amiga, eu acho que é legal, porque não desistem, né? Esse sentido de comunidade, ou de fazer pelo outro também, porque às vezes a gente não faz pela gente, a gente faz pelo outro. Você vê que muitas vezes a gente deixa de fazer algo pelo filho, mas não pela gente. Sim.
Então, mudar o hábito de uma casa e dizer, olha, é pela sua família. Organização, né? Você vai inserir uma dieta mais nutritiva, uma dieta anti-inflamatória, você vai colocar isso para sua família. Sim. Às vezes isso funciona, depende do paciente. Mas entender isso, de ir com calma, talvez. Principalmente, né? Eu acho, quem trabalha na área da saúde, né? Ela tem que entender que às vezes a pessoa não está preparada, nem para ouvir aquilo que você gostaria às vezes de falar, né? Ou até para chegar no ponto que você acha que é o ideal, que é o certo, né? Que ela deveria estar. Então, eu acho que são tudo etapas. Eu falo, olha, sempre eu falo na primeira consulta, você começou a construir a partir de hoje um degrau de um novo caminho para você. Porque esse caminho que você está trilhando, você sabe o que está te desagradando, essa gordura que você não está gostando, esse mal-estar, essa falta de energia. Vamos criar algo novo. O primeiro degrau foi hoje você vir aqui. Só se você não conseguir, né, alimentando esse degrau e subindo, vai ter dia que você vai querer desistir, vai ter dia, mas eu sempre trabalho essa parte comportamental, que é muito importante. Lá na pós a gente até fala muito, né? Tem até a aula sobre isso, né? A gente trabalhar isso, eu acho que é muito importante. Porque não é jogar para frente da pessoa um plano alimentar lindo e maravilhoso, a receita ali das vitaminas ou do suplemento mais poderoso que você acha e tá tudo certo. Né? Então, você tem que entender aquele momento. Tanto é que eu nem gosto de passar muitas coisas em questão de suplementação no início. Tem pessoas que eu falo assim, olha, vamos caprichar nessa alimentação o máximo que a gente conseguir e às vezes alguma coisinha que eu dou, que ela está precisando muito. Por quê? Porque a gente tem que entender com os hábitos dela, o que vai surtir de resultado primeiro. E é uma reeducação. É uma reeducação. Muito mais fácil só tomar a cápsula. É muito, né? E a pessoa fica muito viciada, querendo, né, imediatista, né? Viciada em resultados, assim, imediatos. E ela não constrói depois algo para a vida, né? Então, algo que ela consiga levar depois para a vida. Né? Então, só que é difícil. Tem pessoas que elas estão dispostas e tem pessoas que elas não estão. Mas aquilo que eu falei dos equilíbrios da serotonina, né? Que as pessoas estão com muita falta da serotonina, é algo que eu vejo que é o que mais atrapalha. Né? Então, muitas das vezes, nessa primeira consulta, o que eu passo para aumentar essa serotonina? A L-teanina, né, que eu amo esse aminoácido, né, além dele melhorar GABA, né, melhora níveis de dopamina, melhora níveis um pouco de serotonina também, não é o principal, mas ajuda. Eu gosto muito do 5-HTP, 5-HTP é o triptofano na forma ativa, né? O piridoxalfosfato, que é a B6 na forma ativa, que é um precursor de serotonina. Eu gosto muito do ácido fólico, que é o metilfolato, que eu acabo utilizando, que também é o ácido fólico na forma ativa, que são todos ingredientes que eles não dependem de nenhum processo enzimático para produzir, para ser produzido. Eles já vão lá e já são instantâneo nesse aumento. Então, eu vejo resultados muito grandes nesse equilíbrio. Porque a falta, às vezes, desses nutrientes, muitas das vezes é a causa. E até a falta da enzima. Como a gente falou, para fazer a forma ativa, a gente falou do exame genético. Tem pessoas que, às vezes, produz o ácido fólico, mas não produz a enzima que faz a transformação para metilfolato. Tem muitas pessoas tendo mutação genética ao longo da vida. Nascem com isso e não sabem. E aí, elas têm mutação genética também. Tá tendo muitas pessoas. E já tem esse exame genético, que não é muito caro, né? Para ver se tem essa transformação em metilfolato. Porque se você não formar o metilfolato, você não tem um ingrediente para produzir a serotonina. Níveis de serotonina sempre baixos. Então, já recebi paciente em consultório de depressão, que não melhorava, né? E aí o médico solicitou esse exame e ela tem que tomar metilfolato para a vida toda, além do antidepressivo. Porque nenhum antidepressivo estava dando, ela tentava suicídio pela falta da enzima que não fazia transformação. E olha como isso tem avançado. Olha como isso, a gente está ficando à frente, né? Mais simples, né? Então, muitas das causas a gente consegue resolver com muitos nutrientes.
E a gente consegue comprar isso, esse teste genético está disponível no mercado, né? Se a pessoa quiser trabalhar isso em seu consultório. Sim. A questão que a gente estava falando realmente é vir com o laudo, porque é um pouco mais complicado da gente interpretar esse resultado. Então, quem for comprar, que compre com o laboratório que entrega o laudo. E que fale depois, né? Treine o profissional a fazer a leitura. Senão e não também por nada. isso que tem que ser um profissional habilitado, né? Porque eu compro, aí eu olho. Que interpretação eu tenho? Que eu quero, tá bom, tenho. Mas e aí? O que eu faço com isso agora? É né? isso Do mesmo, ponto de vista nutricional, farmacológico, né? Sim. A gente está com a doutora Gisela, Eu adorei essas dicas que você deu agora. Eu não consegui anotar, mas quando eu for assistir esse episódio, eu vou estar com um caderninho. Que bom. Porque, não é, Cris? Importante, você deu dicas muito importantes. Eu te agradeço muito por trazer isso pra gente. Né, Cris? Porque... Nossa, enriqueceu muito. Aí eu te falo, é só sua estreia nesse programa. Que bom. Eu sou fã da doutora Natália, porque ela dá aula lá na pós-graduação e eu assisto um pouco das suas aulas, depois quando eu vou postar material assim, tá lá o vídeo e eu fico lá assistindo, eu falo, nossa, quanto conhecimento, né? E ela ela tem uma fala acessível, a gente compreende, embora seja uma fala técnica, ela é uma fala meio que traduzida para quem não é nutricionista. Isso que é importante, né? E eu acho que é importante a gente alertar o profissional da área da estética e de qualquer outra área da saúde para esse trabalho multidisciplinar, porque até um psiquiatra e um psicólogo, se ele entende esse papel do nutricionista, ele consegue ter um resultado melhor, né? Nossa, então, fantástico. Já vou te apresentar para a doutora Isabela, que gravou podcast com a gente, a psiquiatra. E é isso, eu acho que assim, muita gratidão pela sua presença hoje aqui no nosso episódio. Não sabia que era esteticista também. Olha aí. Fiquei muito feliz. Então, fica aí o convite para trabalhos futuros. E esse foi o nosso Beleza na Lata, né, Gi? Chique, né? Chiquérrimo. Eu já vou virar paciente. Gente, a gente tá falando de futuro nesse episódio. Porque mostra o que vem por aí. Sim. Não é? Porque realmente os tratamentos já são tendenciosos para isso, mas vão ser obrigatórios. Tendência. Assim como a gente começou a falar aqui, doutora, na época a gente falava, eu não gosto de muito preenchedor, até eu fui um pouco criticada por isso, porque parece que eu não gostava de preenchedor. Eu não gostava de muito preenchedor. Eu também. Ou da modelo X, né, o pessoal? A gente chegou a pontuar coisas nesse sentido, e hoje a gente vê que a tendência realmente não é volumizar muito, e a gente chama atenção para esse episódio que realmente é futuro. Né? Não tem como fugir disso. Né? Então, todo procedimento estético, que seja facial, um transplante capilar, qualquer coisa. Tratamento de mancha. De mancha muito, né? Então, realmente, esse é o caminho. Esse é o caminho. Tem que ter esse pensamento, né? Em que tem que fechar esse ciclo. Não adianta fazer uma coisa só. Não. Pensar no intestino, pensar no sono. As bases, né? Pensar na alimentação, pensar todas essas bases. A questão emocional, que você falou muito bem, como é que é o seu olhar no atendimento clínico. Então, eu acho que foi muito proveitoso esse episódio. Muito, aprendi demais. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso Beleza na Lata. Quer dar uma palavrinha final, doutora? Quero agradecer vocês e foi um prazer. Vocês têm muito conhecimento também. Quero sempre estar presente, sim. Podem me convidar. Que bom. O Instagram da doutora tá no GC, né? A Ju falando aqui com a gente, nossa diretora. Gente, quer fazer consulta? Quer fazer parceria com a doutora Natália? Tá aí o Instagram dela, a dica, né? Converse com ela, acho que é muito importante. E aguarde os próximos episódios, que a gente vai estar sempre preparando e ditando tendências aqui para você. Esse foi o nosso Beleza na Lata de hoje. Nosso muito obrigada. Até o próximo episódio. Obrigada, pessoal. Um grande abraço.